Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Guiber aqui. Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês agora que abaixou a poeira, o nosso querido Shamsi Charania foi deixado descansar um pouco, eu também saí um pouco do estúdio. Tudo que poderia acontecer logo de supetão no primeiro dia e no segundo dia, né, de agência livre, agora dá pra gente fazer um vídeo agora dedicado a times que foram mais agressivos nessa agência livre logo de início. Ainda terão muitas movimentações até começar a temporada, já que a gente só volta a assistir NBA em outubro. Eu sei. Vai demorar. Mas fazer o quê? Você vai conseguir sobreviver e eu também. Porque eu vou continuar aqui trazendo conteúdos todos os dias nesse canal. Eu espero. Mas depois dessa introdução gigante, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre o como esse time do Atlanta Hawks, indo na contramão do que todo mundo pensou, eu realmente achei que seria o momento deles começarem a cogitar uma certa reconstrução, e não aquela reconstrução do zero, na qual você vai, tipo, de um time que estava tentando construir em volta de um jogador pro limbo, lá para as últimas posições para tancar pro draft. Mas sim uma reconstrução na qual você tenta trocar o foco do seu time. Nem que você tente atrasar uma ou duas temporadas ou três, mas você troca o foco. E nesse percurso, algum momento você vai jogar mal, mas não propositalmente. Que foi o que o Oklahoma City Thunder fez, né? Eu acho que a maioria dos times agora tá tentando seguir o mesmo rumo do que o Oklahoma fez, do que o Indiana Pacers fez, tentar trazer o máximo de profundidade, pagando bem role players e cercando o seu principal jogador, que no caso aí ficou só como um cara gurilão da bola azul, de vários outros jogadores que consigam entregar uma performance decente. E não literalmente um Big Three, um Big Four. Vou tentar trazer 3 All-Stars para um time que não tem armador e não tem pivô, né, Phoenix Suns. Então a gente tá vendo agora vários times tentar fazer o que o Indiana e o Oklahoma fizeram. E eu quero conversar com vocês a respeito do Atlanta Hawks, porque, nossa, eu fiz uma contramão, né? Ao contrário do que muita gente pensou, assim como eu, que eles trocariam o Trae Young por alguma outra peça relevante, mais um ou dois jogadores jovens e algumas escolhas de draft para reformular o time e jogar talvez em volta de Zachary Sasher, de Jalen Johnson, de Dyson Daniels, fazer um core de jogadores assim mais jovens e mais defensores, mais defensivos, né? Eles só puxaram o gatilho do maior número de agentes livres decentes que estavam disponíveis no mercado, foram atrás dos jogadores que poderiam complementar e fazer com que esse time fosse mais competente na parte ofensiva, com questão de arremesso para 3, questão de jogadores que fazem de tudo um pouco, e ainda conseguisse esconder o melhor jogador do time na parte defensiva, que é onde ele mais peca, porque o que mais temos aí é clipes do nosso mano Trae Young simplesmente largando na defesa, ou então ele desistindo ali do combate homem a homem, 1 contra 1, quando ele vê que ele vai levar muito a pior. Ele fala, não, velho, aqui eu não vou entrar nessa troca, não. Então é aí que ele complica a defesa. Então se você está chegando por aqui agora e gosta de conteúdos relacionados à NBA, você está no lugar certo. O problema só é que minhas opiniões são um pouco duvidosas, então seja bem-vindo ao canal Trash Talk, se inscreva, ative o sininho, deixa o like, pode fazer isso agora ou no final do vídeo, caso você goste do que você vai ver por aqui. E se você for um Trash Talk raiz, deixa aquele like, porque sabe que esse vídeo foi feito pra você. Rapaziada, se você puder hypar o vídeo, essa é uma função que tá ajudando muito o criador de conteúdo agora aqui na plataforma, que é tipo uma nova métrica do YouTube. Agora sim, mais enrolação, bora começar o vídeo logo. Eu olhava pro time do Atlanta Hawks até temporada passada e eu não entendia mais que diacho esses caras estavam fazendo, de fato, porque eles fizeram o teste, né, com DeJounte Murray. Aí fizeram um teste antes do DeJounte Murray só com Trae Young. E eles tiveram 2 rebuilds, eu posso dizer assim, no período Trae Young de existência, nesses últimos 7 anos de NBA. E a última tentativa deles foi trazer um cara que no mundo hipotético, até na minha cabeça fazia muito sentido. DeJounte Murray é um baita de um segundo ball handler. DeJounte Murray é um baita de um segundo armador, é um bom pontuador, um cara consistente. Foi um dos jogadores, se não o mais jovem da história, a fazer parte de um time ideal de temporada quando jogava pelo San Antonio Spurs. Então pra mim fez total sentido trazer esse cara. O problema é que parece que jogando no ambiente do Atlanta Hawks, parece que as peças que eles tinham não era a formação, digamos assim, ideal para ele poder ser o cara que ele foi do San Antonio Spurs. Não sei se deu pra pegar assim a minha referência. O time do Atlanta Hawks tentou jogar ele pra shooting guard, que não é a posição que ele fica mais confortável jogando, basicamente. Ele é um point guard. Ele gosta mais de jogar na 1. Tanto que quando o Trae Young lesionou, em momentos pontuais da temporada passada, na temporada retrasada, na real, o DeJounte Murray jogou melhor. E é muito engraçado falar assim do DeJounte Murray no Atlanta Hawks, parece que foi há muito tempo atrás. E não, mano, foi na temporada 2023, 2024. Inclusive, parece que ele passou muito tempo lá, né? Mas foram apenas 2 temporadas. E agora, o Atlanta Hawks, depois de pegar uma boa escolha de draft, com a chance muito baixa de pegar uma pick boa no draft de 2024, eles pegaram o Zachary Sasher, que muita gente até falou que é um dos piores calouros da história, né? É um dos piores primeiras escolhas de draft da história. E na real, eu acho que ele não é a pior primeira pick da história, porque já tivemos alguns outros aí que fazem jus a essa sentença. Mas ele é um cara que foi um dos destaques num draft onde era um draft de role players, onde o All-Star que vai sair do draft de 2024,
os melhores jogadores do draft de 2024 não necessariamente foram as top picks, porque esse draft realmente era mais um draft de role players de elite, sabe? E o Zaccharie Sachet é um cara como esse, que na primeira temporada já veio bem com 12,6 pontos, 3,6 rebotes, 1,2 assistências, um sólido defensor que consegue mais de uma parada e meia, né, no adversário por partida. Ele tem 2,3 metros de altura, chuta 35,5% para 3, 36 praticamente, né? 71% de lance livre, 45% de quadra. Então, eu rodei em volta do Zaccharie Sachet, mas só para citar que após a pick dele, parece que o Atlanta Hawks pegou um role player por um contrato de calouro, apesar de que é um contrato caro de calouro, o cara que é escolhido como o número 1 do draft, e não decidiu puxar o gatilho do reset da rebuild no time. Falou assim, não, peraí, a gente consegue, eu acho que, sambar pra cá, sambar pra lá e trazer um time decente. Ainda mais depois de acontecer 3 rupturas de tendão de Aquiles na mesma pós-temporada. Isso aqui eu vou continuar citando durante muito tempo, porque várias equipes, depois de Damian Lillard, Jason Tatum e Tyrese Haliburton, que foi o time finalista de NBA, todos os 3 da Conferência Leste, todos os 3 camisa 0, todos os 3 jogadores franchise players romperam o tendão de Aquiles. Os times no leste falou, a gente não vai estar mais em rebuild, rapaziada. 2025, 2026 é a temporada que a gente vai tentar construir alguma coisa. E não tem como eu não olhar agora para esse elenco que está na minha frente aqui e não pensar, cara, o Atlanta Hawks vai dar muito trabalho. Ah, mas será que... Não, o Atlanta Hawks vai dar muito trabalho. Porque esse elenco que vai estar aparecendo aqui agora ao lado aqui na tela, vocês vão ver que ainda falta um nome aqui, que é o Kristaps Porzingis. Mas vamos trocar aqui, eu vou colocar só cobrindo o nome ali do Georges Niang, que ele foi pro Boston Celtics por esses 8 milhões e 200, e vou colocar aqui o Porzingis, que ganha 30 milhões por temporada. Ou seja, o salário de 167 milhões, podemos, assim, já imaginar que vai subir mais 22 milhões, né? Então vai ali para 189 milhões de dólares, o que fica ali bem na berlinda, bem na teiga da manteiga do Second Apron, que é 187 milhões. Então dá para eles fazerem um certo acordo aqui para a próxima temporada, cortar algum nome, mas isso aí vai ser alguma movimentação que o time do Atlanta Hawks vai fazer internamente, né? Para poder se manter ainda dentro das cláusulas da NBA sem causar nenhum problema pro futuro da franquia. Eu consigo olhar para esse elenco, mesmo sem estar a foto deles aqui, eu consigo enxergar um elenco com Trae Young, Dyson Daniels, Nickeil Alexander-Walker, Jalen Johnson e Kristaps Porzingis como seus 5 principais jogadores. Vindo do banco, eles ainda têm Onyeka Okongwu para ser o pivô reserva. Tem Terrence Mann, que consegue ser um bom jogador assim, meio combo, a gente pode chamar ele de um combo guard, aquele ala que faz de tudo um pouco. Luke Kennard, que chuta 40% para 3, e tem mais uma opção de pivô também, que é o Mohamed Gueye, que tem 2,12 metros, eu acho, de altura. Além de uma segunda opção de armador também com Kobe Bufkin. Então, manos, agora dá pra falar que esse time do Atlanta Hawks tem uma profundidade de 9 a 10 jogadores que realmente conseguem contribuir dentro de quadra, cada um jogando o seu basquete, cada um no seu quadrado. Eu não vou falar que eu não olho pra esse time e não me dá um flashback de, mano, não quero que aconteça de novo o que aconteceu em 2021, quando o meu New York Knicks tomou taca dentro de casa pro time de Trae Young. E digo mais, aquele time era pior do que esse time agora. Aquele time que chegou numa final de conferência do Atlanta Hawks era pior sim no papel do que esse time que eles têm agora. Eu só quero saber o quanto que o Trae Young vai conseguir meio que mitigar os problemas defensivos dele agora com um elenco tão promissor como ele tem agora. Eu consigo ver 3 jogadores all defensive team aqui. Consigo ver pelo menos 3 jogadores que são decentes, assim, defensores muito acima da média do comum da NBA. O Zaccharie Sachet é um defensor acima da média. O Kristaps Porzingis, quando saudável, é um defensor acima da média. O Terrence Mann, eu considero ele um defensor acima da média. Enquanto isso, Dyson Daniels, Jalen Johnson e Nickeil Alexander-Walker têm capacidade para ser all defensive team, na minha humilde concepção. Então, o como que esse time vai conseguir trabalhar para esconder a maior deficiência defensiva que eles têm, que é a sua superestrela. E o melhor, colocou tudo isso de jogador em volta de um cara que foi o líder de assistências da temporada passada. Então, eu não me surpreenderia se na temporada de 2025-2026 o time do Atlanta Hawks viesse para um quarto seed, ficasse um top 4 com mando de quadra para os playoffs com esse time aqui. A minha única preocupação mesmo, assim, pensando como se eu fosse, as minhas análises sempre são pensando como se eu fosse um fã da equipe mesmo. A minha única dúvida é com questão à terceira opção de pivô, porque não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. O Kristaps Porzingis vai deixar esse time na mão em algum momento da temporada. O Kristaps Porzingis vai acabar deixando esse time na mão em algum momento que eles vão precisar quando chegar os playoffs. Ele vai, porque, pra quem se lembra, na temporada de título do Boston Celtics 2024, ele quase que desfalcou o time até as finais da NBA. Eu peguei aqui agora, ele jogou exatos 7 jogos do título de 2024. 7. Enquanto, por exemplo, Jaylen Brown jogou todos os 19. Drew Holiday jogou todos os 19. Al Horford jogou todos os 19. Luke Kennard jogou, estava pelo menos disponível todos os 19. Jason Tatum jogou todos os 19. Então, em algum momento, no momento que o calo aperta, no momento
que o time mais precisa, o Kristaps Porzingis pode ser uma dúvida e ele pode desfalcar esse elenco. Então, a terceira opção de pivô do time do Atlanta Hawks, sendo o Mohamed Gueye, eu falei Gueye, cuidado aí, quinta série, vai conseguir ser o cara para poder ser a opção vindo do banco pro Onyeka Okongwu que vai vir como titular, por exemplo. O time small ball, colocando com Trae Young, Jalen Johnson na 5, Terrence Mann, Nick Alexander-Walker, Zachary Sashier vai dar conta, ou Dyson Daniels, por exemplo, jogando na 4, que ele é um cara com um porte físico um pouco melhor, vai dar conta de suprir o problema de garrafão desse time, assim, jogando mais rápido, jogando num contra-ataque, né? Eu não sei, mano, eu não sei. Mas eu, de fato, que com esse elenco que eles têm hoje, eu vejo um time que vai dar um trabalho, vai ser um incômodo na Conferência Leste, e eu não me surpreenderia deles passarem de uma semifinal de conferência, quem sabe chegar numa final de conferência pelo time do Leste. Eu não me surpreenderia. Com o que aconteceu ano passado com o Indiana Pacers, o time do Atlanta Hawks está tentando realmente replicar essa fórmula de um time que pulveriza a pontuação e concentra pelo menos uma superestrela assim para atrair um pouco mais a atenção da defesa, organizar mais o jogo. Agora um time para ter sucesso, pelo menos, tem que ter um armador de muita elite assim, um Shai Gilgeous, um Jalen Brunson, um Tyrese Haliburton, um cara assim, um Luka Doncic, e cercar ele de peças versáteis que pulverizem mais de 10 pontos por partida e tenham uma defesa extremamente sólida. E eu consigo enxergar isso no Atlanta Hawks, que está na minha frente aqui, rapaziada. Eu cheguei a rodar bastante em torno desse time do Atlanta e da profundidade, porque eles fizeram excelentes contratos, cara. O Nickeil Alexander-Walker recebeu o mesmo contrato que o Zachary Sashier, que é um calouro, sabe? 3 milhões de dólares por temporada. 14 na temporada que vem, 16 na outra e 17 na última com player option. O Onyeka Okongwu é um baita de um pivô barato que entregou muito na temporada passada, então pode ser que ele entregue bastante ainda agora. Clint Capela já estava com a idade um pouco avançada. Vai ser jogado lá pro Houston Rockets para ser segunda, terceira opção de pivô do banco, sabe? O Jalen Johnson é um dos meus jogadores favoritos nessa altura do campeonato na NBA. Eu gosto muito do Jalen Johnson. Para mim, se ele tivesse ficado saudável, seria o Most Improved Player do ano passado. E o Trae Young, que está, assim, na berlinda do seu contrato, esse é o último ano de contrato, temporada que vem ele tem player option, né? Eu já tô citando temporada que vem como 2026, 2027, né? Porque a temporada passada já acabou, então ó, essa temporada agora é 25, 26, temporada que vem é 26, 27. Ele tem a player option de 48,9 milhões de dólares. Então, em algum momento ele vai precisar estender. Não sabemos se vai acontecer ou se eles vão deixar para ver como que esse time vai performar antes do Trae Young falar assim, beleza, se é para o bem de todos, eu fico. E a respeito ainda do Calvão de cria, muita gente acha que eu não gosto do Trae Young pelo que ele fez no Knicks, que eu assisti ao vivo. Na verdade, eu gosto do Trae Young, mano. Justamente por isso, por ele ter muita confiança em si mesmo, sabe? Ele tem muita personalidade, cara. O cara pra entrar dentro do Madison Square Garden com, sei lá, 50 mil pessoas te chamando de calvo, mandando você pra aquele lugar, e o cara matar o game winner e fazer o The Silencer pra geral, mano. Por mais que eu seja um dos caras que a 5 mil quilômetros de distância tava torcendo pra ele errar, ele tem muita personalidade, mano. E isso eu admiro num cara, mano. De verdade, o cara tem a personalidade de falar, mano, é isso aí, velho. Eu vou fazer acontecer, eu sou o brabo aqui, e você que tá duvidando, você vai se calar, velho. Então é isso. Basicamente, o time do Atlanta Hawks subiu muito de posição, vai tentar causar muito reboliço nessa temporada de 2025-2026, e vamos esperar pra ver se eles vão fazer alguma movimentação. Eu espero que eu não esteja fazendo esse vídeo agora, e daqui, tipo assim, 15 minutos eles façam mais uma movimentação que deixe o time ainda melhor, que eu poderia argumentar um pouco mais do como esse time pode ir bem, sabe? Mas agora, só pra finalizar, minha rapaziada, esse time tá tão interessante, eles têm 7 jogadores com médias de mais de duplo dígito de pontuação. 7 com pelo menos 10 pontos. Então, esse time vai vir para dar o trabalho. Isso aí eu posso garantir pra você. Fã do Atlanta Hawks, alô? Teremos um Knicks e Hawks de novo? Agora nas finais de conferência, será? Eu não sei. Eu quero saber a sua opinião sobre o time da Águia de Atlanta aqui nos comentários. Porque a sua opinião é muito importante pra esse canal. Rapaziada, agora eu vou dar uma pisada no freio, né? Com a questão de frequência do canal. Vou colocar pelo menos um vídeo por dia. Mais 2, 3, como tava sendo esses últimos dias aí. Eu não vou conseguir não, viu? Eu vou pedir desculpa pra vocês. Mas quando for necessário, eu faço, tá bom? Então, muito obrigado de coração por todo o apoio. Se você ficou até aqui e gostou do conteúdo, com certeza você vai se inscrever, ativar o sininho, deixar aquele like brabo. Vai estar me ajudando demais a manter aqui a frequência do canal. Deixa aquele hype aí que vai estar fortalecendo ainda mais. E se você quiser ajudar mais diretamente fora o hype aí, tem aí o Valeu Demais, que eu vou fazer um vídeo só para os Valeu Demais. E tem também o Seja Membro, que tem alguns benefícios caso te interesse. Agora sim eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, até a próxima e falou!